Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Emanuel Avelino e hoje nós vamos falar da política na natureza humana. Na aula anterior a gente fez a seguinte pergunta: a sociedade política é natural? A gente viu que, segundo o filósofo grego Aristóteles, a humanidade, os seres humanos, têm essa necessidade, é natural a convivência em sociedade, a convivência com os demais seres humanos. No entanto, a gente viu com os contratualistas, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke, que há aí uma artificialidade da vida humana em sociedade, ou seja, eles necessitam de um pacto social, de um contrato social para viver em sociedade um com os outros, tá bom? Então, nas próximas aulas a gente vai se aprofundar aí no Jean-Jacques Rousseau, no Thomas Hobbes, no John Locke e etc. Hoje a gente vai falar um pouco mais do Aristóteles, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A política na natureza humana. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente aí. A gente viu que o Aristóteles afirmou que nós, seres humanos, somos zoon politikon, animais políticos, ou seja, nascemos para viver em sociedade. Quem assim não a faz, ou é um deus ou é uma besta, tá bom? Porque nós temos essa necessidade de viver com o outro. Então, o filósofo grego Aristóteles concebe a sociedade política como uma realidade natural, pessoal. Ou melhor, com a plena realização da natureza humana. Ou seja, nós, seres humanos, só temos essa plena realização da nossa natureza, que a gente vai ver mais na frente, que é a racionalidade, vivendo com os demais seres humanos. Para isso, a gente tem que compreender a concepção de teleologia do Aristóteles. O que é teleologia, pessoal? Olha só. Não é teologia, é teleologia, que vem de telos, tá? Que é o termo grego para destino ou finalidade. Ou seja, a teleologia significa que o fim de um ser está potencialmente contido em seu começo. Vou dar um exemplo bem simples, pessoal. Se a gente parar para pensar, o fim de uma semente, tá? A semente, enquanto potência, tá? É o começo da árvore. Ou seja, o fim de uma semente é a árvore completamente realizada. Ou seja, a gente pode dizer que a árvore está contida enquanto potência na semente. Então, ela aqui está enquanto potência, era virar ser ato, tá bom? Então, o ser humano, o Aristóteles vai dizer que enquanto potência, a racionalidade está contida nele enquanto potência, e ele virá a trazer à tona essa racionalidade através de um processo de desenvolvimento, tá bom? Ok, vamos lá. Ou seja, o fim então, tá? O fim, o telos, o destino, a finalidade para a qual o ser existe. É a atualização da potência que existe nele desde o princípio. Então, desde o princípio, estava lá na semente, tá? A árvore enquanto potência, enquanto vir a ser, enquanto tornar-se, tá bom? Diante disso, pessoal, o Aristóteles elabora a seguinte questão: qual é a finalidade do ser humano? Tá? A gente fica, a finalidade da semente é se tornar uma árvore, tá? E qual é a finalidade do ser humano? Esse filósofo identifica a felicidade como o bem supremo para os seres humanos, podendo ela ser alcançada somente na via racional e virtuosa, tá bom? Então, qual é a finalidade do homem? A vida feliz, né, que ele vai chamar de eudaimonia, beleza? Ou seja, e só pode vir à tona, só pode ser alcançada essa felicidade somente pela via da razão, tá? A via racional e a vida virtuosa, tá? A via virtuosa. A finalidade natural dos seres humanos é a atividade racional, como eu falei para vocês no início, certo? Que é a capacidade específica dos seres humanos e que nos distingue de todos os outros animais à escala zoológica, tá bom? A gente sabe que os demais animais, todos os outros animais, tá? Que se distinguem dos seres humanos, a nossa característica primeira, tá? Que nos distingue dos demais seres humanos é justamente essa capacidade racional, tá bom? Ou seja, a vida racional é possível exclusivamente na vida em sociedade. Olha só o que o Aristóteles está afirmando. A vida racional ela é possível exclusivamente vivendo com os outros. Tá? Por isso que ele fala que nós somos zoon politikon. Nós vivemos em sociedade, vivemos em coletividade, vivemos em comunidade. E quem não assim a vive, ou é um deus,
está fora da sociedade, ou é uma besta que também está fora da sociedade, porque para viver na sociedade necessita-se naturalmente, tá, da racionalidade. Ok, pessoal? Podemos dizer então, portanto, que para esse filósofo, o ser humano que atingiu a finalidade presente em sua natureza, ou seja, um ser feliz e virtuoso que convive racionalmente com outros cidadãos da polis. Qual é o telos do ser humano? Tá? É atingir esse estágio racional e viver de maneira virtuosa com os demais cidadãos na polis, na cidade, tá bom? Nesse sentido, é apenas na sociedade política que os seres humanos podem sobreviver, o que é mais importante, realizar completamente a potência escrita em sua natureza, ou seja, vir a ser, tornar-se esse ser racional, esse ser que vive em comunidade com os demais seres humanos, tá bom? Por esse motivo é que Aristóteles diz que não há um ser humano fora da sociedade, como eu já falei para vocês. Se há, ou é um Deus, não é um ser humano, ou é uma besta, não é um ser humano. Beleza? A compreensão sobre a noção aristotélica da natureza da sociedade política torna-se mais clara quando acompanhamos o percurso descrito por esse filósofo, das unidades sociais mais simples ao conjunto das sociedades políticas. Beleza, pessoal? Até agora, o Aristóteles vai dizer que nós somos um zoon politikon, nascemos com essa necessidade de viver em sociedade. Quem assim não o faz, ou é um deus ou é uma besta. Nós temos que entender a concepção teleológica do Aristóteles. Teleológica não é teologia, que vai tratar do estudo ali das divindades, do estudo de Deus. É teleologia, que vem de telos, que é destino. Qual é a finalidade do ser humano? Então, assim como a finalidade de uma semente é o tornar-se uma árvore, e a árvore está contida enquanto potência na semente, a felicidade, a racionalidade, tá? Ao fim último do ser humano, tá? Essa vida racional junto com os demais cidadãos, o Aristóteles vai dizer que está contido enquanto potência já no ser humano, tá bom? Antes, porém, ao indicarmos resumidamente esse trajeto, é fundamental observarmos que Aristóteles, apesar de ter sido um grande pensador, um grande filósofo, na sua época, a gente tem que entender o contexto, pessoal. Ou seja, na vida pública, escravos, mulheres e crianças não participavam ali da política, da vida pública, tá? Isso era justamente uma concepção do contexto histórico da época, a qual só quem participava, quem iria para as ágoras, as praças públicas, discutir sobre a vida em comunidade, eram os homens, tá? Maiores de idade. Os escravos não poderiam participar, as mulheres e as crianças, tá bom? Então, ele vai entender que a sociedade, ela é um conjunto de famílias, tá? Cada uma dessas famílias vão formar comunidades e a partir daí exerce essa racionalidade, tá bom? Então, para que a gente possa entender um pouco melhor essa questão dos escravos, eu trouxe esse livro aqui, A Política em Aristóteles e São Tomás. Ele disse o seguinte: os escravos estão excluídos da vida política porque não têm liberdade, mas não a têm porque a tenham perdido, e sim porque nunca tiveram. Então, olha só como que o Aristóteles vai entender a questão da escravidão naquele período. Os escravos estão excluídos da vida política porque não têm liberdade, mas não a têm não porque tenham perdido, e sim porque nunca a tiveram. Então ele continua, pessoal. A escravidão não é a causa da perda da liberdade, mas a condição mais conveniente para aquele que não é livre desde o princípio. Por alguma razão inexplicável, o escravo, tal qual o descreve Aristóteles, não possui a faculdade de deliberação que define um homem livre. Não tem a capacidade de decisão e, portanto, não pode participar do pleno direito na comunidade ética da polis, da cidade, pois a virtude moral se define precisamente como a perfeição dessa capacidade de decisão. Como quer que seja, a liberdade não é para Aristóteles o bem supremo da comunidade política. E isto nos leva ao segundo problema, ou seja, ao suscitado por um tipo de constituição que faz a liberdade o fim da polis, a democracia. Ok, pessoal, então, entendido isso, é interessante a gente pensar que naquele contexto eles entendiam que
o escravo não é livre, tá? Porque, na verdade, ele nunca o foi. Então, como ele teria algo que ele não tinha? É como aquele episódio do Homem-Aranha, que é bem interessante, a qual o Peter vira para Mary Jane e fala assim, vamos recomeçar o nosso relacionamento, e a Mary Jane fala assim, Peter, como que a gente vai recomeçar algo que a gente nunca começou? Então, como que os escravos, né, naquele contexto ali, iriam ter algo que eles nunca tiveram? Então, o Aristóteles vai deixar claro que eles, os escravos, né, estão excluídos da vida política porque não têm liberdade. E não a têm porque não porque perderam, tá? Porque a tenham perdido, e sim porque nunca tiveram. Tá bom, pessoal? Por esse motivo, os seres humanos agrupam-se em aldeias e finalmente em comunidades políticas nas quais, como vimos, se realiza como seres virtuosos e racionais, que é a finalidade do ser humano, o telos dos seres humanos. Beleza, pessoal? Então, essa é a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? A política na natureza humana, segundo Aristóteles, tá? É o telos, tá? Essa vida virtuosa e racional com os demais seres humanos seria o fim último dos seres humanos, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula.